oportunidade de estarmos aqui e pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos ajudando com o entendimento, e que os bons amigos espirituais nos envolvam com vibrações de paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje, prosseguindo, vamos falar sobre o purgatório, né? E vamos aqui ver uma introdução do livro Pão Nosso, capítulo 180, o último capítulo do livro Pão Nosso. Se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida espiritual, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos. Vamos fazer aqui algumas considerações para introduzirmos o nosso tema de hoje. Então, Emmanuel aqui nos convida à reflexão, né? Quando ele coloca se abraçastes, porque pode ser que não tenhas realmente abraçado, mesmo tendo conhecido a doutrina espírita, né? Mas se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, e aí ele vai colocando os detalhes. Veja, primeiro, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior. E aí a gente vai notar que vai apertando o cerco de a quem de fato ele se dirige, né? Então vamos analisar aqui esse ponto. Em nome da fé sublimada é porque, entre outros aspectos, a doutrina espírita, através da sua revelação, nos convida a abraçar o conteúdo mais profundo do Evangelho do Cristo, que significa ser intermediário do bem, ser ponte de ajuda para os demais e ter o pensamento voltado em termos de estar sempre apto a ser instrumento dos benfeitores espirituais para os outros. É por isso que é sublimada, não é intencionada, não é a benefício próprio. Quer dizer, a essência da fé cristã que o Espiritismo nos convida, ela tem por base os outros, sermos intermediários do bem para os outros, de pensarmos nos outros, de voltarmos em termos de ser instrumento dos benfeitores espirituais, sem estar preocupado em atender às nossas carências ou necessidades. Elas são colocadas em segundo plano e não são alvo de tanta atenção daquele que de fato leva o Evangelho do Cristo à risca, como é a proposta da doutrina espírita, em termos de que agora nós temos, pelo conhecimento da vida espiritual, todo o incentivo que necessitamos para vivenciar o ensino do Cristo. Nós não precisamos ter, ou pelo menos não deveríamos precisar ter, resolvido problemas pessoais, temporários e na maioria deles necessários, para nos integrarmos ao Evangelho do Cristo. Apesar de que, vez ou outra, a gente ainda encontra na doutrina espírita pessoas que dizem que vão ajudar muito o movimento espírita quando se aposentar, ou quando se casar, ou quando isso, ou quando aquilo. Mas, em verdade, a gente sabe que não deveria ser assim. Em termos da proposta espírita, você recebe ela no momento ideal para você fazer o máximo por ela. Não é mais adiante, não, é agora. Então, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servir. E aí é bom a gente entender o seguinte: te enviou o coração renovado. A gente precisa, para de fato se propor a executar o que Emmanuel aqui nos chama a atenção,
É preciso que o nosso coração esteja renovado. O coração nosso renovado significa novo campo de emoções, de objetivos maiores de vida. Então é preciso que a doutrina espírita já tenha alcançado um nível de profundidade em nós, aonde a gente se perceba bem diferente do que era antes de ter conhecido e chegado ao dia atual da doutrina espírita e o que éramos antes. É preciso que haja, em termos de percepção por cada um de nós, uma divisão bem clara. Antes eu tinha por proposta de vida mais importante isso, e agora não é tanto isso não, é mais isso. E nessa mudança, como Emmanuel aqui nos lembra, o coração renovado no Evangelho do Cristo. Não é uma mudança de interesses só de ordem pessoal ou imediatista. Renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos. Vamos considerar aqui só essa última frase. Afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos se refere ao seguinte fato: de que para que seja exitoso esse trabalho de renovação dentro de nós, é preciso que a gente tenha juntado o pensamento esclarecido ao envolvimento emotivo da prática do que o Evangelho nos propõe. É preciso que agora a gente esteja criando um campo de se sentir bem fazendo bem e ajudando os outros. Se sentir em termos assim de plenitude, de satisfação interior, quando faz um trabalho, uma tarefa que beneficiou outras pessoas e não você. Isso é sinal de que você está num campo de afeições novas, em termos do que era mais importante para a nossa encarnação. Então, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos. É preciso que os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz hoje, cuja essência é o Evangelho do Cristo, a gente esteja tendo envolvimento afetivo, sentimento, vivência. Porque se não atingir esses níveis, esse item de afeiçoamento acaba ficando a dever. E aí a gente não conseguirá abraçar a proposta como Emmanuel aqui nos lembra. Então vamos conversar hoje sobre o purgatório, que hoje em dia muita gente acha até um nome engraçado, né? E quando fala em purgatório, parece que o primeiro nome que vem à mente é pulga, né? Parece até uma coisa assim, um pejorativo, né? Mas vamos ver o que é que tem por trás disso aí. O princípio do purgatório funda-se na equidade, pois é a detenção temporária a concorrer com a perpétua condenação. Sem purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. Que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Então aqui a gente começa sendo chamada a certas reflexões. Primeiro, o livro Céu e Inferno, né, nos coloca de que o purgatório ele tem um fundamento. Porque, na verdade, para aqueles que levam em conta de que a vida na Terra é uma experiência só para cada criatura humana e de que muitas pessoas não são ruins, mas também não são tão boas, mas que também tem muitas pessoas que fazem muito bem, mas vez ou outra fizeram mal e prejudicaram outras pessoas. E se indagava qual é a situação dessas pessoas, porque elas não são totalmente boas ou elevadas para merecerem plenamente o céu. Na concepção, aqui eu quero ressaltar, na concepção unicista de vida, dentro da doutrina cristã. Porque dentro da doutrina cristã, encarando a vida como uma só, haveria um montante de muitas pessoas que nem mereceriam o céu, mas também não mereceriam o inferno, não.
mereceria ficar no meio caminho. E já que não haveria nessa concepção reencarnação, elas teriam que ficar no lugar intermediário. É por isso que é colocado aqui que funda-se na equidade. Porque em dois extremos teria que ter um meio termo. E no final aqui ele indaga, né? O que seria das almas somente culpada dirigindo as faltas? Precisariam ter um purgatório, né? Mas aí a gente vai ver as concepções à luz da doutrina espírita. Boa noite. Que surpresa agradável. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas ali sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Agora aqui a gente já vai começar a entrar na concepção espírita sobre isso. Então, primeiramente, nem na igreja propriamente dita, que tem o purgatório como tradição dentre aquelas estabelecidas pelas normas eclesiásticas da igreja. Porque se, por exemplo, qualquer um de vocês entrar no YouTube e colocar lá purgatório, vocês vão saber que muitos padres da Igreja Católica, e isso continua como sendo real. Não pensem que é um fundamento que a Igreja Católica jogou de lado, não, viu? Eu vi alguns vídeos pequenos de padres que estão na mídia na Igreja Católica e que defendem, porque é algo que na Igreja Católica se firma na tradição da fé, e é algo que, já que não admitem, pelo menos publicamente, a reencarnação, a maioria deles não admitem, tem que ter o purgatório. Porque não tem reencarnação, tem que ter o purgatório. Então, a nova revelação que é o Espiritismo, né, estava reservado o preenchimento dessa lacuna de quê? De determinar em que lugar que ficaria esse purgatório. Já que a revelação antiga não se posicionou, a espírita se posiciona e explica-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. E é a partir daqui que nós vamos ver o ponto de vista espírita. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se essa fosse perfeita, não cometeria faltas nem teria de sofrer as consequências. O mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa, expiando não somente as faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Aqui a gente vai começar a perceber que o purgatório é onde nós já estamos. Aqui é o purgatório. Não é lá em outro lugar. E aí, a partir desse slide, a gente vai ver os detalhes de como a doutrina espírita se posiciona sobre isso. Então, a questão inicial aqui de que as misérias e os sofrimentos decorrem necessariamente das imperfeições da alma. Então, no Espiritismo, que é a doutrina cristã que mais nos posiciona a assumir a responsabilidade da nossa vida. A vida de cada um de nós tem situações de dificuldades, de vicissitudes, de sofrimentos, pertinentes às imperfeições que a gente traz do passado. Então, a responsabilidade é individual, as consequências são individuais e, muitas vezes, reúnem-se, como nós vamos ver em detalhes ao longo do estudo, na família, espíritos que, quando sofrem em família, é porque tinham imperfeições em comum.
E não é à toa que se uniram em família. O mais das vezes, ele, o espírito, é desgraçado por sua própria culpa, expiando não somente as faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Que aqui é onde se subdivide aqueles 2 itens do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde tem o item causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Há muito sofrimento que a gente passou ou passa nesta vida, cuja origem é nesta vida, através de maus escolhas e de situações onde a gente, às vezes adquirindo um vício ou tendo se envolvido em uma atitude desastrosa, colhe consequências imediatas daquilo que errou. Aí estão as expiações das faltas atuais, mas também ocorrem faltas anteriores não resgatadas. Há muita coisa que a criatura humana complica na vida dela e que só na vida futura vai resolver. Por exemplo, um vício que prejudica muito a saúde. Aquele vício, se as doenças decorrentes dele não forem resolvidas nessa vida, propiciará muitas vezes a que o espírito reencarne na outra existência, portando uma debilidade orgânica proveniente do mau uso do corpo na vida anterior. E aí não são poucas as vezes que, por exemplo, tem crianças que nascem com problemas cardíacos, que nascem com problemas pulmonares e com vários outros problemas cuja causa foi o mau uso do livre-arbítrio na encarnação anterior. Vamos aqui para mais um slide. As vicissitudes que experimenta são uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições, que ele cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Isso quer dizer, de uma forma indireta, que a gente sempre pode ter uma ideia de quem foi do passado, e sobretudo das últimas experiências encarnatórias, analisando quem somos atualmente. Quais as tendências instintivas que a gente tem, quais as limitações e dificuldades físicas, materiais, familiares que a gente passa. Então, o conjunto de experiências que a gente está tendo agora, elas podem facilmente nos dar um quadro, um espelho do que é que a gente vem fazendo no passado, aonde a gente andou tendo maiores complicações, de imperfeições ou dificuldades. Nós sempre podemos, através de uma análise cuidadosa de como está sendo a nossa experiência atual. Por isso aqui diz, as vicissitudes que experimenta são uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições, que ele cumpre eliminar de si mesmo. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Vamos analisar aqui um pouco essa questão. Vicissitudes, que é uma palavra que já foi usada muitas vezes, é a instabilidade das coisas materiais que nos cercam, desde valores, patrimônios, bens afetivos, perdas de entes queridos, tudo isso está dentro do campo das vicissitudes que acometem todos os espíritos na Terra. Então essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas, mas aqui é colocado como que? Como lutas necessárias, por mais que a gente não goste, que não é agradável a gente estar submetido às vicissitudes da vida, não é agradável, mas é necessário.
justamente para trabalhar em nós o despertamento espiritual, o desapego às coisas materiais, a valorização daquilo que é permanente, que é o espiritual. Para isso é que a gente passa por tantas vicissitudes. E aqui adiante diz: por essas lutas a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Veja, por essas lutas a alma se retempera no bem, quando não dá campos para a rebeldia contra si, contra Deus ou contra os outros. Porque aí entra já o campo da rebeldia, né? Inclusive nesse lado da rebeldia é onde muitas vezes se alicerçam os processos depressivos, né? Em grande parte das depressões, a causa maior é a criatura humana ter que enfrentar uma dificuldade, uma dor ou um sofrimento grandes, e lá dentro dela ela dizer a si mesma: eu não merecia estar passando por isso. E a partir daí começar a não aceitar aquilo que lhe aconteceu. Isso aí vai abrir, vai minar o surgimento de uma depressão se não for resolvido. Porque na medida que a pessoa não admite aquilo, e isso hoje em dia acontece muito, sobretudo com perdas, entre aspas, de entes queridos, né? Já que ninguém perde nenhum ente querido, mas a pessoa não aceita, não admite e diz que aquela prova ela não mereceria passar. Pronto. Aí, em vez de aquela situação ter sido um elemento para promover ela espiritualmente, ela acaba sendo um elemento para rebaixá-la. Por mau uso do livre-arbítrio, da liberdade, onde vai abrir um campo de consequências. Né? O interessante de tudo isso, fazendo aqui uma análise rápida, no caso das depressões, é uma coisa bem sutil, pelo pouco que eu já assisti de palestras ou que já li. Quando emocionalmente a gente se abre à revolta, essa emoção negativa da revolta, se ela é alimentada, ela começa a partir dela a abrir campo para alterações hormonais. E aí vai afetar o nível daqueles hormônios, noradrenalina, serotonina, e são 3 hormônios que é muito ligado à questão da depressão. Só que esses hormônios se desestabilizam. Começou com a emoção errada. E aí estoura nos hormônios. Quando estoura nos hormônios, a pessoa já está entrando numa depressão. E aí gera o que? Um círculo vicioso. A pessoa mantém o pensamento de revolta, aumenta a alteração hormonal e que vai prejudicando a depressão. E aí chega no ponto que a ajuda tem que ser médica, medicamentosa e também espiritual, para renovar o elemento desencadeador, porque o remédio por si só vai evitar crises ou estabilizar o nível de depressão que a pessoa chegou, mas a causa original não foi orgânica, não. A causa original foi emocional, espiritual. Foi quando a pessoa entrou num campo de ideias e sustentou de que aquilo não merecia e criou uma revolta interna. As nossas emoções têm um fator muito preponderante sobre a nossa saúde do corpo. Porque quando as nossas emoções são positivas, alegres, de bem-estar, se a gente estiver doente, em pouco tempo a gente fica bom. Porque as emoções boas e sadias elevam o sistema imunológico, os elementos que compõem, e a pessoa se recupera rápido. Se a pessoa for alguém que mantém um nível emocional satisfatório, ela adoece muito menos, vai ter muito menos complicação. Por quê? O fator emocional positivo ajuda a imunidade do corpo dela. Agora, se a pessoa é dada a ter emoções destrambelhadas, dificilmente o corpo dela vai se sustentar sadio. Então, desde as emoções de revolta, de raiva, de inveja,
de desprezo e por aí afora, o que a gente pudesse lembrar de sentimentos e emoções ruins, todos eles prejudicam a saúde nossa. Vamos agora para mais um slide. Em cada existência, uma ocasião, se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto, nesse último caso, terá de recomeçar nova existência, em condições ainda mais penosas. Porque há uma nódoa não apagada, ajunta outra nódoa. Então aqui o livro Céu e Inferno continua fortalecendo o conceito de que a nossa vida, a forma com a qual a gente está encarando as experiências, tem por responsável direto quem? Nós, individualmente. E de que é justamente dependendo de como a gente atua que o nosso purgatório aqui na Terra vai ser mais rápido ou mais demorado. Vai propiciar uma desnecessidade de retornar em termos de provas maiores ou não, vai depender de nós. E nesse campo, eu me lembro aqui do vasto campo de material e de experiência que o Espiritismo oferece para qualquer um de nós, principalmente na área da atuação do bem. Por exemplo, na medida que nós começamos a gastar a maior cota de horas do nosso dia em atividades filantrópicas, caritativas, espirituais, de benefício ao nosso próximo. Por exemplo, a pessoa que envolve-se em certas atividades espíritas, por exemplo, uma reunião mediúnica, uma reunião de prática de prece e vibração a benefício de outros. Tudo isso aonde o tempo que poderia ser direcionado para interesses próprios, e a gente está usando para interesse dos outros, nós estamos com isso depurando a nossa alma, libertando-nos de provas ou de situações e circunstâncias que iriam ser mais difíceis se nós não estivéssemos mais envolvidos com o bem. É por isso que se diz assim, aqueles que envolvem-se muito com o trabalho, no caso nosso, no trabalho espírita, participa de reunião mediúnica, participa. E quando olham de alguém que as provas da vida não são fáceis. E a gente sempre diz a essas pessoas o seguinte: olha, se você fazendo bem, a sua vida é difícil do jeito que está, avalie se você não estivesse fazendo, de que jeito é que seria. E isso é uma coisa lógica e certa, porque se não estivesse fazendo muito bem, a vida estaria desastrosa. Porque, de certa maneira, isso é dito de forma bem clara por André Luiz, é que os valores, benefícios e resultados da prática do bem em termos de colheita, bonaçosas ou benéficas, não é assim algo ocasional, é lei. Ele usa até essa frase, está naquele livro Os Mensageiros. Então tem uma parte lá que ele chama bem a atenção quando o orientador de André diz: André, a colheita é algo em relação a isso. A colheita do bem que se faça ou daquilo que se faça é lei. Não tem nem com que se preocupar. Então, quando a gente leva isso em conta e a pessoa tem uma vida voltada e dedicada ao próximo, se ainda assim muitas circunstâncias difíceis não é afastado do caminho dele, é porque ele tinha muita coisa troncha e sem dúvida nenhuma
seria muito mais intensa as provas se ele não tivesse envolvido com o trabalho do bem. Então, analisando aqui outra vez esse slide, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto é escolha de qualquer um. Então a gente sabe que tem muitas muitas pessoas na Terra encarnadas marcando o passo, né? Ou ficando praticamente no mesmo canto. Aonde, se não são ruins, também não são muito boas, não. Cuidam de si, dos interesses próprios e, no máximo, de alguns que estejam mais próximos afetivamente dele. Há muitas pessoas assim. E, nesse sentido, o avanço é bem curto. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga em uma palavra, até que esteja bastante pura, para deixar os mundos de expiações pelos mundos felizes, e mais tarde estes para usufruir da suprema felicidade. É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma vai se despojando das suas imperfeições. E aqui a palavra que se purga, que é ligada a purgatório, que é aqui na Terra, em uma palavra até que esteja bastante pura, para deixar os mundos de expiações pelos mundos felizes. Então a doutrina espírita nos chama a considerar esse ponto, que é também fundamental. A experiência humana evolutiva não está limitada à Terra. E planetas semelhantes à Terra, segundo dados científicos que existem muitos, através de cálculos das leis de probabilidade matemáticas, numa galáxia como essa, a Via Láctea onde está a Terra, matematicamente se falando, é dedutível a existência de mais de uma dezena de mundos exatamente como é o planeta Terra, em termos de situações climáticas e outras que favorecem a vida humana. Então, matematicamente se falando, a humanidade evoluindo num nível parecido com o nosso. Não é só aqui na Terra que essa evolução está exatamente nesse patamar que a gente está. Em muitos mundos está um patamar semelhante. Assim como de humanidades que avançaram mais e que não estão mais na Terra. O purgatório é antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos de expiação como a Terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Então aqui, já estamos chegando aqui aos slides finais, o nosso estudo hoje deverá ir até às 8h50, porque nós iremos ter, a partir de hoje, o trabalho de aplicação de passes. Mas voltemos aqui ao slide. O purgatório é antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos de expiação como a Terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Então, aqui apenas abre um campo para que a gente se certifique bem de algo. Veja, com a doutrina espírita cessam completamente quaisquer possibilidades de castigos e de condenações por ordem de Deus, que ainda há muitas vezes um conceito bem literal extraído da Bíblia, de achar que Deus castiga, que Deus pune. E à luz da doutrina espírita, nós sabemos que não é assim.
o que existe são leis que regem o universo material e o universo espiritual ou moral, e que essas leis estão dentro da gente. E de quando a gente se choca com essas leis, a gente cria elementos de desequilíbrio no nosso espírito, e o nosso próprio espírito impõe a si mesmo as correções necessárias. Então nada de um espírito achar que Deus vai te castigar. Tu te prepara, tu fazendo coisa errada, Deus vai te castigar. Então o Deus vai te castigar na compreensão espírita as leis divinas estão dentro de ti. E quando tu te afasta delas, tu terás necessidade de se realinhar. E na maioria das vezes esse realinhamento é doloroso. Esse é o problema. Então, à luz do conhecimento espírita como nós temos, nós, quer estejamos na Terra, purgatório, como estamos analisando hoje, quer estejamos no mundo espiritual, nós vivenciaremos situações, circunstâncias, convívio com espíritos que encarnados na Terra ou desencarnados no plano espiritual, pertinentes ou que dizem respeito ao nosso quadro evolutivo e às experiências que a gente precisa, por consequência natural das leis divinas. Então depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Então, quanto mais harmonia com as leis de Deus, quanto mais equilíbrio com elas, maior pureza espiritual, consequentemente maior felicidade. Os afastamentos que engendramos durante muitas encarnações, nós temos agora, através da revelação espírita, o grande apoio para resolver questões de muitas vidas numa encarnação só. Eu me lembro disso quando a gente aqui já fez mais de uma vez referência a um capítulo do livro Ação e Reação, que tem aquela história referente ao amigo da caridade pura, que era um espírita, fazia palestra, aplicava passes, participava de reunião mediúnica e se envolvia e tinha uma problemática de saúde séria na pele dele. Aquela história que uma vez aqui a gente já contou, só vou citar devido à seguinte referência, que naquele capítulo é dito o seguinte, que Correia, o amigo da caridade pura, devido à maneira dele viver, ele resolveu, nessa encarnação que ele teve, questões que ele precisaria normalmente de 3 encarnações para resolver. Ele resolveu tudo numa só. Os problemas graves que ele tinha, desde o crime que ele fez ao pai dele na encarnação anterior, as pessoas que se aliciaram a ele para fomentar o crime, desde a madrasta, que havia se conciliado com ele para matar o próprio pai dele, e que, devido à maneira de ele viver, a espiritualidade conseguiu trazer todos eles para uma encarnação só. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Paulo, o apóstolo? Com Paulo, o apóstolo, né? Ele resolveu, basicamente, através do bem, né? Paulo, apesar que no caso de Paulo, a problemática maior da vida dele, ele criou nessa vida. Já o Correia trazia das vidas anteriores. E nessa vida ele só fez resolver tudo do passado e progredir nessa, o Correia. E aí o Correia, tem uma parte lá que o instrutor de André diz a ele que ele resolveu problemas que precisaria de uns 300 anos.
Então, veja, é nesse sentido que o Espiritismo, para qualquer um de nós, dependendo do nível de envolvimento que a gente tenha e de vivência do bem, que a gente pode resolver questões de mais de uma encarnação. Porque, normalmente, em termos de experiência comum, a gente traz provas e expiações que vêm para a Terra para resolver dentro das possibilidades de uma encarnação. Mas se você usando o livre-arbítrio de forma eficaz e exitosa, aí você abre possibilidades para, sob a intervenção dos bons espíritos, você resolver vários problemas. Quantas vezes as pessoas que, por exemplo, trabalham nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas, ajudam muitas vezes, depois de um trabalho de anos, espíritos que estavam no plano espiritual, aos quais ela devia muito, ser ajudado através dela durante a reunião mediúnica. Que eles espíritos virem e corrigir aquele débito afetivo que tinha com ela, devido à ajuda que foi dada ali no mais absoluto anonimato. E foi resolvida ali questões que, se ela não tivesse integrada no trabalho do bem, ela só ia resolver noutra encarnação, não ia ser dessa não. Mas esse livro que eu estou lendo, ele fala de Valdo. Ele teve acesso a muitas pessoas que chegaram na porta da Mansão do Caminho, muitos espíritos que se endividaram com ele na vida passada, muitos. Muitos, sem dúvida. Ele cita muitos que chegam lá, que as mães abandonam, ele tem notícia que vai reencarnar, que vai ser deixado lá. São muitos espíritos que se complicaram com ele na vida passada, e através do bem ele pode já... E realmente, como se diz, Divaldo, Chico, Ivone Pereira e outros grandes médios que realmente tiveram toda uma vida dedicada ao bem e ao espiritismo em particular, resolveram, sabe Deus, questões de quantas existências, né? E da forma mais eficaz. Vamos ver vamos ver aqui mais um slide. Trabalhar para resolver logo muita coisa. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta as do egoísmo. Eu ia rindo porque eu vi, sabe o que? Sandra tão preocupada em acompanhar esses textos no livro Céu e Inferno, porque há muitos textos que eu pulo alguns parágrafos. Se eu notar que o parágrafo traz uma ideia que o parágrafo anterior já abordou, e aquele parágrafo eu não uso mais. E às vezes eu tenho um parágrafo que eu pego só uma parte e pego outra parte do outro. Aí fica complicado. Para você. É tudo marcado. Eu li ontem. Tu leu ontem, né? Muito bem. E ela procurando assim, meu Deus, ela vai ter dificuldade. Sendo o sofrimento inerente, né, ligado por natureza à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. É muito lógico, né, a questão, né? Se sofre porque se é imperfeito, e quanto mais imperfeito se é, mais sofrimento se colhe. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora de tratá-la. A coisa é tão lógica. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, e enquanto egoísta, as do egoísmo. O problema todo só é um: é que ninguém se acha egoísta nem orgulhoso, né? Principalmente os espíritas, né? Porque, sinceramente, qual de nós vai dizer que sinceramente é egoísta e é orgulhoso? Difícil. E a gente, por que é difícil? Fazendo aqui uma análise até psicológica rápida. Em parte, a gente sabe por tradição cristã que o egoísmo é mau, e de que
o amor, a prática do bem é bom. Isso a gente já entrou nos nossos ouvidos centenas de vezes antes dessa encarnação. A gente sabe disso. Então a gente sabe que ser egoísta não é coisa boa. A questão toda é que habitualmente as nossas experiências encarnatórias do passado deixaram rastros muito fortes. Eu tive até algumas horas atrás acompanhando algumas palestras a nível de psicologia na internet e que fez uma alusão muito interessante que eu lembro aqui a vocês, porque diz assim, veja só, a maior dificuldade que a gente tem quando agora a gente, por exemplo, conhece o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, tem certeza da imortalidade e da reencarnação, sabe que deve fazer o bem o máximo que puder, e mesmo assim a gente fica marcando passo. É como se o que a gente sabe que é certo, a gente não tivesse suficiente força de vontade ou entusiasmo, ou seja o que for, para fazer. E aí era dada a explicação, eu faço a explicação mais lógica que eu ouvi. E a explicação que mostra para nós a grande necessidade do esforço da vivência. Porque é dito a nós o seguinte, veja, o problema é só um. É que o que a gente viveu em outras encarnações aliou-se pensamento, emoção, sentimento, tudo junto. Então, quantas vezes dentro de nós, por exemplo, eu vou citar um vício, vamos dizer um vício do cigarro, bebida, o que for, onde a gente gostou muito quando usou o vício, viveu muito aquilo deixou no inconsciente da pessoa, não foi só rastro de pensamento não, foi de sentimento, de emoção e de vida. Então quando ele está agora encarnado, que alguém diz a ele, cigarro faz muito mal, fumar é um vício desgraçado, se ele tiver contato com cigarro, está frito, porque dentro dele tem emoção, sentimento, não tem só pensamento não, está tudo isso lá dentro dele. É por isso que é difícil o trabalho de renovação, como nos é proposto pela espiritualidade, na vida atual. E é por isso que a gente é tão estimulado a dizer, vá viver isso, vá praticar, porque se você não praticar, porque quando a gente se envolve na prática, aí a gente começa a aliar sentimento, emoção, e aí vai conseguindo, fazer a substituição num nível adequado ao que está lá para trás. Porque lá para trás na gente só tem emoção que não presta, sentimento de perversidade, de ter feito muito mal a muita gente, de ter agido muitas vezes de forma precipitada, e aquilo deixou rastros fortes. Não é só agora você saber o que é certo não. Se você não se envolver com isso, não vai resolver de maneira nenhuma, porque o que a gente traz do passado aliou muito pensamento, sentimento e emoção. Foi quando, encerrando aqui o próximo slide, a gente vai encerrar essa orientação que uma psicóloga dava, que atendia até umas pessoas que ligavam para ela, e quando alguém ligou e falou para ela, sabe, justamente isso, olha, eu estou querendo deixar o vício de fumar, já faz várias vezes, não consegui. E a psicóloga que atendeu disse a ela, olha, veja só, primeiro é o seguinte, você não está querendo deixar o vício de fumar. Você não está. E ela disse, mas por que eu não estou? Porque é o seguinte, é gostoso, é muito bom, você já fumou muitas vezes e achou bom. Então você pode dizer assim, da boca para fora, eu estou querendo deixar. Agora e dentro? E aí a técnica que ela usava com a pessoa era essa técnica, é o seguinte, veja só, mude a frase, eu estou querendo deixar de fumar. A frase é o seguinte, o que é de bom que você pensa que vai usufruir se deixar de fumar? Ele disse, eu vou
ter mais saúde, eu vou poder respirar melhor. Então, pense o seguinte: você está querendo ter mais saúde, você está querendo, né, ter uma vida melhor. E, consequentemente a isso, você terá que deixar de fumar. Mas não tente deixar de fumar direcionando a atenção, o foco para o fumo, que aí você não deixa não. Porque é bom. E aí você não deixa. Então, isso ela citou assim, com aplicação que teria em várias coisas. Porque a pessoa tem uma tendência, uma coisa que ela gosta, já fez muito tempo, não venha dizer que quer deixar não. Porque lá dentro de você tem emoção, sentimento dizendo o contrário, dizendo isso é muito bom. Depois a gente repete. Poxa. Então vamos aqui para o último slide. Dentro do último slide de hoje, porque esse tema a gente vai concluir semana que vem. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios àqueles em que praticou o mal. Eita, que bagaceira, né? Não tem nem como a gente fugir, né? A gente está em relação com as pessoas e com o tempo e com o ambiente adequado às feridas que a gente andou fazendo e cultivando no passado. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, agora sendo depois facultado na vida corporal. Por isso é que a vida corporal aqui é o purgatório. Vamos à prece. Pelo menos vamos terminar 5 minutos antes hoje para o passe. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos à procura dos ensinamentos deixados pelo nosso irmão e aperfeiçoados por essa doutrina, que nos traz esclarecimento aliado ao amor do Pai. Que possamos voltar para nossas casas com a paz e a tranquilidade do Mestre Jesus. Que assim